Na continuidade da série Religiões, vamos abordar o catolicismo, parte 3. Gênesis. A Igreja Católica não acredita que o livro de Gênesis seja um relato histórico ou científico, integralmente literal, mas sim uma verdade teológica e espiritual, apresentada por meio de linguagem figurativa e simbólica, admitindo essa linguagem para descrever a criação e a queda do homem. Já mencionamos em outro momento que a teoria do Big Bang foi aceita inicialmente pelo Papa Pio XII e depois por outros, inclusive pelo Papa Francisco. Aliás, o criador desta teoria foi um padre jesuíta e astrofísico, Georges Lemaitre, em 1927, a partir do átomo primordial, baseado na relatividade de Einstein, mostrando que o universo se expandia a partir de um ponto único. Criação. A Igreja Católica acredita que a criação não é resultado de um acaso ou destino cego, mas da vontade livre de Deus, que quis compartilhar sua sabedoria e bondade com suas criaturas. Como dissemos, adotou muitas teses de Agostinho, que neste aspecto afirma que Deus criou o mundo do nada, ex nihilo, não precisando de matéria pré-existente para dar origem a todas as coisas, demonstrando seu poder infinito. A descrição da criação em 6 dias, seguida do descanso no 7º, é simbólica. Ensina que Deus estabeleceu uma ordem na criação e que o descanso do 7º dia é consagrado ao Senhor. Acredita assim, repetimos, ser possível harmonizar a fé católica com teorias como a do Big Bang ou o evolucionismo teísta, que afirma que Deus pode ter usado a evolução como meio para a criação. Enfatiza que a alma humana é criada diretamente por Deus, não adotando uma das primeiras ideias de Agostinho de que a alma seria gerada pelos pais. Esclareça-se que a evolução teísta a que nos referimos é a crença de que Deus criou o universo, mas usou o processo de evolução biológica para desenvolver a vida na Terra. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A ideia de que Deus teria feito o homem de um boneco de barro não tem sustentação nas Escrituras. Creem os católicos que o homem foi feito perfeito à imagem e semelhança de Deus. Pecado original. Os católicos acreditam no pecado original, outra concepção agostiniana, que é a desobediência de Adão e Eva ao quebrar a confiança com Deus, que resultou na perda da graça original para toda a humanidade. Não é um pecado pessoal, cometido por todos, mas sim um estado que é herdado por todos, uma ferida na natureza humana, ou seja, que todos nascem com uma inclinação ao pecado e separados da santidade original que Deus concedeu aos primeiros pais. Acreditam que o batismo remove a culpa do pecado original e restaura a graça de Deus, como explica o Catecismo da Igreja Católica. Uma só vida, livre-arbítrio, predestinação, ressurreição. O catolicismo não acredita na reencarnação e defende a doutrina de que cada pessoa vive uma única vez na Terra. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Hebreus, capítulo 9, 27.
Acredita que Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem, que é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Não acredita na predestinação no sentido calvinista, de que Deus predetermina quem será salvo ou condenado, como foi mencionado na parte 1. Ensina que, embora Deus tenha um plano e conheça a todos, a salvação depende do livre-arbítrio individual de cada pessoa em aceitar a graça de Deus. A ressurreição é o ato de Deus de devolver a vida incorruptível ao corpo, no juízo final, reunindo a alma no último dia, tendo o seu corpo glorificado. Trindade. No catolicismo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única essência divina em 3 pessoas distintas. A Santíssima Trindade, onde Deus é um só, mas se manifesta como 3 pessoas diferentes e inseparáveis. Descendência de Adão e Eva, criação da humanidade. Adão e Eva se multiplicaram através do casamento entre seus filhos, que incluíam outras filhas não nomeadas na Escritura. A união entre irmãos era permitida no início, como mostrado no caso de Abraão se casar com sua meia-irmã Sara. Mas essa prática foi posteriormente proibida quando a raça humana se degenerou. Céu, purgatório e inferno são os destinos da alma após a morte, baseados nas escolhas e ações do indivíduo. O céu é a comunhão eterna e plena com Deus, o inferno é a separação eterna dele e o purgatório é um estado provisório de purificação para as almas que, embora salvas, ainda precisam se purificar para entrar no céu. Logo após a morte, a alma é julgada por Jesus Cristo em um juízo particular. Esse julgamento é individual e determina o destino eterno da alma, que pode ser o céu, o purgatório ou o inferno. Lembrando que o purgatório é transitório. Neste juízo particular, a vida da pessoa é analisada à luz de suas ações, escolhas e fé em relação a Cristo. O juízo final é um conceito religioso que descreve o julgamento divino final de toda a humanidade, previsto para acontecer no fim dos tempos e será presidido por Jesus Cristo após sua segunda vinda, quando todos os mortos ressuscitarão para serem julgados por Deus com base em suas ações e intenções. Contudo, aquele primeiro julgamento particular feito por Cristo não pode ser mudado, porque é um evento definitivo que ocorre imediatamente após a morte. O juízo final é a manifestação pública do julgamento para toda a humanidade, confirmando e revelando a todos o que já foi estabelecido para cada alma. Segundo a interpretação bíblica, após o juízo final, a terra não será destruída, mas sim restaurada, retornando a um estado paradisíaco e perfeito, como Deus a criou originalmente. Esse novo estado incluirá um novo céu e uma nova terra, onde o pecado será erradicado e não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Pergunta-se qual o sentido pedagógico da condenação ao inferno eterno. O catolicismo entende que não é um castigo arbitrário imposto por Deus, mas sim a consequência final e eterna de uma escolha livre e definitiva de rejeição a Ele. Esta doutrina serve como um aviso e um lembrete da seriedade da liberdade humana e da importância da escolha pelo bem. O inferno não contradiz a misericórdia de Deus, mas a revela por contraste. Deus, em sua bondade, oferece a graça e a salvação a todos, mas não força ninguém a aceitá-las.
Ainda quanto ao inferno eterno, o Papa Francisco, francamente reformista e misericordioso, deixou entrever em uma entrevista em janeiro de 2024, impressão minha, um certo desconforto com o radicalismo de uma punição sem fim, ao declarar: "Gosto de pensar no inferno vazio. É uma esperança minha, mas não é um dogma de fé." Limbo. A Igreja modificou a ideia do limbo, que anteriormente era um lugar destinado a crianças mortas não batizadas que, na visão de Agostinho, sofriam menos, mas como forma de punição por terem nascido com o pecado original. Em 2007, o Papa Bento XVI autorizou a publicação de um documento que encerra a ideia do limbo como um lugar para onde essas crianças iriam, confiando-as à misericórdia de Deus, em vez de uma doutrina especulativa, não considerada como oficial. Transubstanciação. A Igreja Católica acredita que o pão e o vinho se transformam de fato quando da consagração em verdadeiros corpo e sangue de Jesus. Crença na Virgem Maria e santos. Os católicos veneram a Virgem Maria e os santos, acreditando que eles podem interceder junto a Deus em favor dos fiéis. Matrimônio. Quanto ao matrimônio, consideram o casamento indissolúvel e, havendo rompimento desse vínculo, não ministram Eucaristia para o separado ou divorciado que passe a viver maritalmente com outra pessoa. Celibato dos padres. O celibato é visto como um dom e uma disciplina que permite uma dedicação integral a Deus. Padres mulheres. Até hoje não há padres mulheres no catolicismo. Número de seguidores. É a maior e mais antiga vertente do cristianismo. Assim, todos os católicos são cristãos, mas nem todos os cristãos são católicos. As diferenças surgem quando se compara o catolicismo com as outras grandes vertentes cristãs, como o protestantismo e a ortodoxia. O total de católicos no mundo gira em torno de 1,3 bilhão, considerada a maior religião do planeta, 17% da população mundial, com as igrejas orientais representando aproximadamente 3%, ou algo em torno de 30 milhões de seguidores. O censo de 2022, no Brasil, apontou cerca de 100 milhões e 200 mil pessoas que se declararam católicas no Brasil, o que representava 56,7% da população. Esse número revela uma queda em relação aos dados de 2010, que apontavam cerca de 105 milhões e 400 mil pessoas e representavam 65,1% da população brasileira naquele ano. Entre as principais razões que impulsionaram essas mudanças está o crescimento das igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, a urbanização desvinculada do acompanhamento da Igreja Católica, o declínio do número de padres, a rigidez das estruturas e ensinamentos católicos em contraste com o dinamismo de outras igrejas e a globalização, que oferece novas alternativas e experiências religiosas. Algumas igrejas evangélicas oferecem uma experiência religiosa mais emocional e um senso de comunidade, além de um discurso que valoriza bens materiais, o que atrai muitos fiéis, principalmente os pobres e os favelados.